Muito bem, olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 43 minutos, hoje é quinta-feira, dia 24 de junho. Douglas, solta aí o som pra gente, porque a edição de hoje começa com o deboche na cara de todo mundo, mais um. Olha aí, teve festinha, festa daquelas pessoas que não estão nem aí pra pandemia. Põe o som aí. Olha aí, aglomeração, felicidade pura em plena pandemia. Um grupo de pagode embalou mais de 100 pessoas numa casa noturna, bairro Nobre Chique, aqui de Porto Alegre. Deixa eu chamar a Gabi Lerina, Gabi. O pessoal não tá nem... É show pandemia, né? Cadê? Mais uma Covid festa aqui em Porto Alegre, bairro Nobre. Mas a festa rolou solta até determinado horário, né, Gabi? Oi, bom dia. Bom dia, André. Olha só, dá pra ver que não estão nem aí. Tinha até festival de sushi. Ali, liberado para quem pudesse, estava participando dessa festinha que aconteceu ontem aqui na capital dos gaúchos. Detalhe, né, André? Não estão nem aí porque publicaram tudo nas redes sociais. Tá aí, tá à disposição para quem quiser olhar. E os quitutes ali, tudo bem à mostra, bem à vista, né? Não tinha nenhuma proteção, inclusive, né? Com vidro, plástico afastado, nada. Que isso? Eu até achei que essa imagem aí fosse de 3 anos. Isso que eu ia dizendo. Quando eu assisti, eu digo, meu Deus. Põe o pagode aí, põe o pagode. A festinha. Isso aí que tinha bebida rolando também? Hein? O copo rolou. Tinha muita comemoração. E é festa, e era pagode, era tudo. O negócio era festear, comemorar não sei o que, mas enfim, né, Gabi? E dá pra ver, né? A gente consegue ver depois em outras imagens também mais próximas. Claro que a gente vai colocar e colocamos um desfoque que a gente chama de blur pra poder não reconhecer as pessoas, mas eu vi, André, olha, a maioria é jovem, né? Cadê a máscara, André? Sem máscara, sem distanciamento, olha aí, ó. Que é isso? Pois é esse acessório que a gente não sai de casa sem. Tudo rolando na maior tranquilidade. A gente já mostrou festa na Zona Sul, na Zona Norte, já teve festa em tudo que é lugar, com toda a situação grave que a gente vive agora há pouquinho mesmo. A Gabi passando números assustadores aqui no Rio Grande do Sul, pessoas jovens morrendo. Enquanto isso, pessoal na balada, se divertindo, afinal de contas, ontem era quarta-feira de noite, né? Quarta-feira de noite, o pessoal tá com tempo, inclusive. A festinha, vai lá, põe o som aí, Douglas. E tu viu a quantidade de celular ali, André? O pessoal gravando pra postar depois. E assim, ó, e abraçadinho, né, gravando, fazendo selfie, né, tudo mais, Mas em seguida a gente vai ter mais detalhes sobre essa festa. Daqui a pouco eu vou trazer os dados aqui, André, sobre o número de notificações e principalmente o número de óbitos que não para de crescer na população mais jovem. Em seguida a gente vai ter os detalhes desses números que são muito preocupantes aqui no Rio Grande do Sul, e a festinha acontecendo, isso tudo aqui num bairro nobre de Porto Alegre. E nesse ritmo, infelizmente, o ritmo que indigna a todos, porque é um momento em que não se deve acontecer esse tipo de evento. Pois o SBT Rio Grande, a sua companhia, na hora do almoço, já está no ar. E atenção, porque foi preso o motorista de aplicativo que tentou estuprar uma menina de 15 anos, aqui em Gravataí, na região metropolitana. Olha a imagem, ele sendo preso. E tem informação exclusiva, viu? Em seguida, a gente vai trazer detalhes da investigação e uma entrevista com a vítima. Conversou com a gente agora há pouco, conversou com o SBT e vai contar em seguida o que aconteceu. Portanto, vítima de tentativa de estupro, vai falar pra gente ao vivo daqui a pouquinho aqui no SBT. E esse homem aí sendo levado para trás das grades. Muito bem, 11 horas e 47 minutos, um recado muito importante. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Simers, destaca a importância da valorização, segurança e respeito aos médicos. Além da defesa das condições de trabalho e plano de carreira pertinente, junto aos gestores, o Simers oferece serviços especializados e diferenciais aos seus associados, os quais possibilitam a dedicação dos profissionais aos seus pacientes. Acompanhe as redes sociais e os canais de comunicação do Simers e saiba mais sobre o trabalho desta entidade que há 90 anos atua na defesa dos médicos e, com isto, em defesa da saúde. Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Simers, defender os médicos
é defender a saúde. E vamos direto para a redação. Um assalto no bairro Sarandi, zona norte da capital. Chama a polícia porque teve assalto. Olha os gritos da vítima. Escutem só. Vamos ouvir. Ela reagiu, hein? Ai, André, aquelas cenas que a gente não gosta de mostrar aqui, né? Porque é tão comum, né, André? Assalto a pedestre, olha lá. Essa senhora estava caminhando lá no bairro Sarandi, não sei qual é o caminho que ela estava fazendo, estava voltando para casa depois do dia de trabalho, se estava saindo para casa, mas o fato é que foi ali atacada por esses bandidos, André, que desceram de uma motocicleta e levaram a bolsa dela, André. A gente não consegue ver bem se foi um pedaço da alça da bolsa, se foi um cinto dela, que ela tentou dar... devolver, agredir esses criminosos para que devolvessem para ela a bolsa dela. Só que ela fica assim na mão, né, André? Ela não sabe o que ela faz. Mas olha só, é um desespero naquele momento, porque ela queria as pertences dela de volta, né, André? E aí levaram embora, foram-se embora. A Brigada Militar ainda está tentando identificar esses dois homens que não foram ainda reconhecidos, não sabe quem são, mas o fato é que essa senhora aí ficou no prejuízo e bastante chateada, né, André? A luz do dia, André. Eu estava tentando ver se a câmera mostrava o horário. Aí foi no dia 23, foi ontem. Atrás da frase ali, se o pessoal puder nos ajudar para ver o horário. Às 11... André, quase na hora do almoço. Aliás, foi mais cedo que agora, 11h16. Quer dizer, a gente vê que durante o dia... Agora, Gabi, me diz uma coisa. Com que segurança tu vai caminhar em qualquer lugar deste país? Me diz. Às 11h15 da manhã, essa senhora caminhando... Chegam os dois de moto de maneira de surpresa, né? Que justamente é a tática, é surpreender a vítima, como eles fazem. Olha ali, desce de capacete, não parece estar armado, pelo menos a gente não consegue perceber, mas arrancou. Ó, e ela reagiu, óbvio que a indicação é que as pessoas não reajam. Mas ela teve naquele momento... Foi o que ela pôde fazer, ela ficou indignada, ela queria a bolsa dela de volta. Olha só, caminhando com uma sacolinha, André, uma senhora, né? Sabe-se lá o que tinha ali, se era o alimento dela pro almoço. O fato é que na hora ela deve ter fervido a cabeça, esquentou a cabeça, ficou brava e queria de volta o pertence dela, mas também não teve coragem, né? Ela fez a menção, mas não chegou a... Vamos ver o que ela grita, vamos ver o que ela fala, né, nesse momento aí. Põe o áudio, põe bem alto. Olha aí. Solta a bolsa. Solta a bolsa. Sim, dentro deveria ter telefone celular, documento, dinheiro, enfim, não importa. Não importa. Chave de casa, sabe-se lá. E saem tranquilamente, são ágeis, né, André? Dão uma voltinha, enquanto dá uma voltinha, o outro desce, correndo, já pega e, ó, se foram, né, André? Não, e é muito rápido. Quanto tempo? Vamos calcular. Eu gosto de fazer esses cálculos, porque é impressionante a agilidade desses criminosos. Repete pra gente aonde que foi, Gabi. Foi no bairro Sarandi, o nome da rua, Rua Pandiacalógeras, lá no bairro Sarandi, na zona norte aqui da capital. Ontem, aí, por volta das 11h16 da manhã, quantos segundos eles levaram para levar? Tô contando aqui, tô contando. Do momento que a moto parou até o momento de arrancar, foram exatamente 12 segundos. Credo. 12 segundos. O tempo que a moto parou, que ele desceu, e o tempo deles arrancarem foram 12 segundos. Ou seja, 15 segundos é necessário para fazer, né, um assalto como este. Ele não se viu ali, não aparentava que estivesse com arma, mas eu não sei se é o cinto ou a alça da bolsa, né, Gabi? A gente não consegue identificar. Eu acho que é a alça da bolsa que arrebentou, André, mas não tenho certeza. Não, e lembrando que num caso desses, ainda bem que foram embora, porque obviamente é muito difícil a gente falar, vamos manter a calma, e é o ideal que se mantenha, e é bom a gente até se preparar para o momento, infelizmente, mas é um treinamento, uma orientação da própria polícia, que as pessoas estejam preparadas para não reagir. Mas nesse caso, ela teve aquela reação com a alça, não sabe se é o cinto ou a bolsa, mas... Ainda bem que não atirou, porque poderiam ter atirado nela, porque também, ó, a Gabi, não tô nem aí, né? Nem aí. Imagina só o que passou na cabeça dela depois, né? Ela sai caminhando assim, tadinha. Sai. E me chamou a atenção. Assim, me chamou a atenção, Gabi. Ela sai assim, tipo uma tristeza e no caminhar a gente percebe isso, né? Um desânimo, uma tristeza, indignação. Isso 11h16 da manhã. É aquele momento, André, que não tem ninguém na rua, né? De repente estava fazendo o caminho dela, ela nem percebe. É como se fosse uma
motocicleta comum que estava passando por ali. Vai ela imaginar, ela nem se dá conta do que está acontecendo, né, 11 horas e 53 minutos. Quando de repente, sim, é a surpresa, né, Gabi? 11 horas e 53 minutos, daí a imagem foi ontem, 11h16 da manhã. Esta senhora que foi assaltada por esses dois homens numa moto no bairro Sarandi, em Porto Alegre, plena luz do dia. Essa senhora estava indo ou voltando do trabalho, né? E, de repente, surpreendida por esses dois homens de moto que dão no pé, levam a bolsa dela. Não me parece que mostram arma, ou não sei se ele pode ter dito que estava armado, né, para intimidar e assustar, mas infelizmente esta é a nossa realidade, Gabi. A gente novamente repete a informação de que a gente não deve reagir. Essa é a indicação da polícia, né, André? Mas nesse caso, essa senhora, acredito que ela mesma tenha se surpreendido com a reação dela, porque ela só queria a bolsa dela de volta, né? E por sorte, nada pior aconteceu. Claro, prejuízo material, prejuízo emocional dela, que ficou chateada por essa situação. Eu duvido que ela imaginasse que ela ia ser assaltada ontem, né? Sabe-se lá o que tinha de valor ali dentro das coisas dela, um celular, uma chave de casa, enfim, é o transtorno todo que causa uma situação dessas, né, André? E o trauma que fica, né? Eu duvido que ela saia na rua agora com tranquilidade. Não fica, não sai. Complicado, André. Não, a violência. Imaginei também, André, será que eles não fizeram já outras voltas por ali? Será que não cometeram mais alguma ocorrência, mais algum assalto? Estavam só observando, né? Não, olha, realmente, gente, não é querer fazer terrorismo, não é querer assustar, mas é a nossa função, Gabi, contar para as pessoas o que acontece. Até porque as pessoas, é uma maneira cada vez mais de se cuidar, se preocupar, de ter atenção com o que sair, com o que levar, etc. Daqui a pouco nós vamos mostrar uma história, em seguida vamos mostrar uma história de uma jovem, uma tentativa de estupro por um motorista de aplicativo. E atenção, exclusivo. Aí o momento dele sendo preso. Exclusivo, essa menina de 15 anos conversou com a gente agora há pouquinho. Agora há pouquinho. E olha, que força dessa menina de poder contar o que ela viveu, porque também serve de exemplo. De exemplos do que aconteceu com ela, de como que as coisas aconteceram. E é sempre um alerta extremamente importante, né, Gabi? Pedacinho do que aconteceu nessa ocorrência aí, viu? Essa menina de 15 anos, essa jovem, sabe o que ela fez para poder escapar de algo que poderia ser pior, André? Ela pulou do veículo em movimento depois que esse homem fez uma coisa que eu não vou contar agora, não. Tá. Aí o joelho dela machucado, gente. Mas em seguida a gente vai trazer detalhes e informações, uma tentativa de estupro. E agora a Gabi traz essa informação. Uma jovem, 15 anos, gente. 15 anos. Para conseguir escapar do agressor, pulou do carro, dentro do carro. Posso contar os bastidores dessa história, então, André? Pode contar sim. Olha só, essa menina de 15 anos estava completando 15 anos exatamente no dia que aconteceu esse ataque ali a ela, viu? Ela estava dentro de um aplicativo, ela fazia uma corrida entre a casa dela até a casa da irmã, que a irmã estava promovendo uma comemoração de aniversário para ela, só para a família. Então ela estava se deslocando. Foi quando, de repente, este motorista por aplicativo começou a conversar com ela, a dizer para ela assim: como você é bonita, você é solteira. E aí ela começou a falar com uma amiga dela e dizendo: olha aqui, eu não tô gostando desse papo não. Tá ali, ó, o print da conversa dela com uma amiga dela. Tô achando estranho, ele tá me perguntando se eu sou solteira, que eu sou bonita, se eu tenho namorado. Começou a estranhar aquele papo. De repente, André, num piscar ali, sabe o que aconteceu? Posso contar agora? Pode contar, Gabi. Pode contar. Só para quem... Gabi, frente, André. Gabi, 11h56, para quem tá chegando agora. A história de uma menina de 15 anos, uma tentativa de estupro. Tá aí o momento do homem sendo preso. Ela teve que pular do carro para não ser, né, para a agressão não ficar ainda pior, né, para conseguir escapar das mãos dele. E aí o que ela fez, Gabi? Conta. Quando ela levantou a cabeça, ela estava com a cabeça baixa, escrevendo para a amiga ali, achando a história um pouco estranha. Quando ela levantou a cabeça, olhou para frente, o banco da frente, o homem estava pelado. Meu Deus. Ele tirou as calças, André. Tirou as calças, a menina ficou desesperada e num ato de desespero dela, abriu a porta do carro e ela se jogou na rua. E isso ela estava conversando, aquela imagem, aquele print ali, aquela foto, era da conversa dela com a amiga. Aí ela diz assim, ó, oi, sim, tô indo pra Paula, chegando já, guria, tô no Uber. Daí aí tem só as respostas dela. Ele falou se tu tem namorado, daí eu não. Ele... falando sobre falta de pretendente, é que não é, porque tu é bem linda. E aí ela contando isso durante o trajeto
né, já dizendo que estava passando por uma situação extremamente preocupante. E aí, o que aconteceu a partir daí, Gabi? Quando ela levantou o rosto, ela viu que o homem tinha tirado as calças. E ela, num desespero, com medo do que poderia acontecer a partir dali, abriu a porta do carro e se jogou no meio da rua, André. Se jogou no meio da rua, desesperada, ficou apavorada, saiu correndo, pediu ajuda. Que horário foi isso, sabe, Gabi? Isso foi à tarde, André. À tarde. Bom, daqui a pouco a gente traz... essa comemoração entre família, né? Tá, mas daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes, inclusive a palavra dela, né? Ela contou agora há pouquinho. Uma entrevista exclusiva do que ela viveu e é muito importante, porque serve de alerta para todos nós, né? Que temos filhos, que temos irmãs, que temos pessoas próximas, né? Que temos conhecidos, que temos a oportunidade de falar com quem está nos acompanhando agora e mostrar casos assim como é importante que se tenha um cuidado extremo. E olha, mesmo assim é difícil, mas está aí esse homem indo para trás das grades. Daqui a pouco a gente vai trazer outros detalhes e informações deste caso, inclusive a entrevista com essa vítima, esta menina de 15 anos que conversou agora há pouquinho com a gente. Faltando 2 minutos para o meio-dia, a gente vai te mostrar todos os detalhes de mais uma vitória do Brasil na Copa América. Certo, Matheus Schenck entra em campo. Matheus, o meu palpite, ele realmente foi errado, mas ele valeu para a Espanha aqui. Isso. 5-0. 5-0 na Eslováquia, na Eurocopa, né? Mas a gente está vendo aí os gols. Olá, boa tarde a todo mundo. A gente vai daqui a pouquinho destrinchar mais ainda desta vitória da seleção com Jeremias Werneck, também participando aqui do jornal. Mas a gente já está vendo aí que o Brasil suou, viu, André? Sabe quando é que saiu o gol da vitória do Brasil? Aos 55 do segundo tempo. Aos 10 de acréscimo. O Brasil venceu com um gol marcado pelo Casemiro. A gente está vendo aí o gol do Luiz Dias, golaço, gol da Copa América até aqui, um voleio espetacular, lembrando os meus melhores tempos de jogador. Quando eu jogava bola era mais ou menos assim. Infelizmente, né, o esporte perdeu um grande talento, mas o jornalismo ganhou outro, né? E aí o empate do Firmino e depois o gol da vitória do Casemiro. André, daqui a pouquinho todos os detalhes de mais uma vitória do Brasil. O Brasil líder absoluto e classificado em primeiro lugar. Também tem Brasileirão daqui a pouco, porque hoje tem estreia de Diego Aguirre pelo Internacional contra a equipe da Chapecoense. Tem o Grêmio contra o Santos tentando a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O Grêmio, pelo amor de Deus, está na hora de ganhar, né? Está na hora do Grêmio conseguir uma vitória. Os gaúchos precisam engrenar no Campeonato Brasileiro. André Har, daqui a pouquinho, todas as informações de Copa América e Brasileirão aqui no SBT Rio Grande. Em seguida, podemos ir mais um pouquinho com o esporte? Mais um pouquinho, mais? Ganhamos aí um brinde. A audiência deve estar boa comigo. Pô, agora que eu tô bonito aqui, né? Meio-dia em ponto. A gente vai destacar mais tarde um pouquinho, mas dá mais um resumo pra gente do que teremos. A vitória do Brasil. A gente pode mostrar. Richard, separa para nós a tela de classificação para mostrar como que o Brasil está mandando nessa Copa América. Olha aí, André. Brasil com 9 pontos, única equipe até agora que venceu todas as partidas, 100% de aproveitamento. Aquele golaço que a gente viu do Luiz Dias foi o primeiro que o Brasil sofreu nessa Copa América. A seleção brasileira está mandando na Copa América e caminhando para, quem sabe, um bicampeonato. Por que não, André? O Brasil que venceu a equipe do Peru na final de 2019 por 3-1. Ontem foi suado, foi sofrido, mas daqui a pouco eu, Jeremias Werneck, vamos voltar aqui para destrinchar tudo sobre Brasil 2, Colômbia 1. Repetindo que foi de virada, né? Você falou que era 5-0, né? É que eu acho que eu confundi, era o jogo da Espanha, o campeonato europeu, Marcos. Eu só errei ali o time, só isso. Quase acertou o número de gols do jogo, né? Faltaram 2. Faltaram 2. Então tá. Certo? Certo. Até mais, então? Até daqui a pouquinho, Daqui a pouquinho tem mais esporte aqui no SBT Rio Grande. Até já, meio-dia e 1 minuto. Agora, meio-dia e 1 minuto. Cadê a sirene? Chama a polícia. Atenção, chama a polícia. Foi preso, tá aí ele, sendo preso, motorista de aplicativo. Tentou estuprar uma adolescente de 15 anos aqui em Gravataí. Isso foi na semana passada. A vítima conversou com a gente e a Gabi nos trouxe essa informação quando ela levanta a cabeça, que ela está escrevendo, avisando uma amiga do que acontecia. Ela levanta a cabeça e simplesmente este motorista, aí, tá aí o texto. Ela estava escrevendo, relatando o que estava acontecendo. Quando ela levanta a cabeça, o rapaz já sem roupa na frente dela, dentro do carro, Gabi. E aí ela, desesperada, André, abriu a porta do carro, não pensou 2 vezes e se atirou com o veículo em movimento. Tá aí o resultado, ela machucou o joelho dela
Isso sem falar no trauma psicológico dessa menina, André. Meu Deus. Ela tá muito chateada, tá muito traumatizada, tá com medo de sair, de pegar outros veículos por aplicativo, táxi, ônibus, seja o que for. Ela está com medo, porque o que ela sofreu, ela não quer mais sentir isso e não quer mais que outras mulheres também sintam essa mesma sensação, né, de uma quase violência. E ela também foi violentada pelas palavras que ele utilizou contra ela, né, André? Tem isso também. Com tudo isso, ela ainda teve coragem e conversou com a gente. Daqui a pouco a gente vai mostrar o que ela nos disse. E pela conversa ali, Gabi, a gente viu que, eu acho que foi de manhã, 9h11 da manhã, é o que marca no telefone dela. Então, só fazendo essa observação, pelo que a gente compreende, então foi de manhã, por volta de 9h11, pelo menos é o relógio que está marcado ali no telefone dela durante a conversa. Ou seja, eu ia fazer essa correção, André, sim, o pessoal que me avisou. 8h47, 8h48, ali a última conversa, 9h11 da manhã, tá? 9h11 da manhã. Então, vejam só, como tem que ficar alerta. E aquela velha recomendação, porque é muito difícil, né, Gabi? É uma prestação de serviço, né? Um serviço de aplicativo, ainda por cima, para tu fazer uma contratação desse serviço, tu tem que redobrar os teus cuidados e a tua atenção, quer dizer, a ponto que a gente chega. Lá no bairro Sarandi, a gente mostrou a imagem, uma senhora caminhando, era 11h16 da manhã, põe a imagem, a senhora caminhando foi assaltada. Isso aconteceu ontem, tá aí, ó. Na tela a gente pode dividir os dois casos. Tá aí, a senhora caminhando no bairro Sarandi, chega a moto com 2 homens, em 12 segundos eles descem. Olha os gritos, né? Olha os gritos. Olha os gritos. E ela ainda com uma, eu acho que é uma parte da bolsa, né? Uma alça. Quer dizer, é assim, é 9 da manhã, é 11 da manhã, não tem horário, é uma preocupação constante, de fato, que a gente vive no nosso dia a dia, Gabi. Agora, sabe-se lá, eu vou voltar ao caso desta menina aí que acabou saindo, né, pulando de dentro do carro a partir do momento que ela viu que o motorista tirou a calça dentro do carro, André. Tem chamado do Guilherme Roquete, que está com a delegada que investiga este caso e vai conversar ao vivo com a gente, né, Gui? Bom dia. Bom dia, André, bom dia a todos que nos acompanham. Nós falamos aqui então de Gravataí, a cidade então onde esse homem foi preso e onde aconteceu este abuso. E eu vou conversar agora com a delegada Karina Reineck, que foi quem fez então a prisão desse cidadão. Delegada, vamos começar, né, destrinchando esse caso lá no início. O que chegou aqui para vocês? Foi uma denúncia? Como é que foi este caso aqui na delegacia? Não, foi a própria vítima que no dia seguinte, o ocorrido, veio nos fazer a ocorrência, acompanhada do cunhado dela. E aí nos trouxe a imagem dele, que aparece no aplicativo, né? E ela só tinha o primeiro nome. Então, no outro dia, em seguida, a gente já identificou e representou pela prisão. E aí, esse cidadão, ele foi localizado em que região aqui de Gravataí? Estava em casa, havia fugido? Parece que teve alguma situação de que ele teria tentado, inclusive, ficar fora da cidade. Não, a gente teve um pouco de dificuldade para localizá-lo, mas ele acabou sendo preso na casa dele em São Leopoldo. Ele já é motorista de aplicativo há bastante tempo, você sabe? Já teria algum outro histórico com esse tipo de ocorrência? Não que eu saiba. E como é que pareceu esse caso, delegada, para a senhora? A moça, né, se atirou do carro, inclusive, em movimento, né? Como é que foi que ela relatou isso para vocês? Então, ela nos disse que logo que ela pediu o aplicativo, que ela entrou no carro, ela já notou um comportamento do motorista diferente, que ele passou a elogiá-la, perguntar se ela tinha namorado. Ele deixou o banco do caroneiro inclinado para frente para ter acesso a ela atrás. Então, ele inclusive, ela disse que ele tentou acessar ela, passar a mão, enfim. E mudou de rota repentinamente. Meu Deus. E aí ela ficou com medo, disse que chamou uma amiga no WhatsApp para contar o que estava acontecendo. E aí, quando se deu conta, ele já estava sem roupa, com o pênis à mostra. Meu Deus do céu. André e Gabi, tem perguntas aí no estúdio para a delegada? Ela ouve vocês. Temos sim. Delegada, boa tarde. Delegada, qual é o perfil? Quem é esse motorista por aplicativo? E ele confessou o que ele fez? Não, ele foi interrogado e ficou calado. Resolveu o direito de permanecer calado. Ele já tem alguma passagem? E a partir de agora, como é que fica então a investigação? A Gabi pergunta então se ele já tem alguma passagem? Ele tem um ato obsceno só de 2004, nada demais, mas ele parecido o comportamento. Ele foi encontrado nu em frente a uma escola, dentro de um carro.
Delegada, e o fato dele ter ficado em silêncio muda alguma coisa para a investigação de vocês, para a materialização desse caso, ou não já há prova suficiente então para que ele seja então indiciado? Bom, a vítima foi encaminhada à perícia tanto de avaliação psicológica, que normalmente é de praxe nós fazermos porque se trata de um crime de cunho sexual e por ser ela ter 15 anos apenas, né? Então ela foi encaminhada às perícias, inclusive perícias das lesões, e essas perícias nós ainda não recebemos. Temos algumas outras diligências, como ouvir essa amiga também que ela se comunicou no momento. E então as declarações dele não fariam diferença mesmo. Agora, e qual delegada, deve ser o indiciamento a partir de agora? Diga André. Delegada, boa tarde. André aqui no estúdio. Pois não? Eu só queria voltar um pouquinho. A senhora traz um relato de um passado dele que me assustou muito. Eu fiquei muito preocupado quando a senhora falou e não sei qual foi o desdobramento desse caso, mas eu gostaria se a senhora pudesse repetir que ele já tem, em 2004, acho que a senhora disse, já tem um caso, um registro, né, de um ato que preocupante em frente a uma escola, onde aconteceu, como foi, o que a senhora tem desse caso aí? Não, na verdade nós temos só esse registro de ocorrência no sistema, não tem outros elementos para te dar. Mais grave, porque também se trata de uma contravenção penal, na época, um ato obsceno. Sim. Eu não sei exatamente o que pode ter acontecido, que ele deve ter gerado um termo circunstanciado e já se resolvido a situação. Uhum. Mas, sem dúvida, ele demonstra uma personalidade voltada para esse tipo de crime, né? É algo que possivelmente depois pode pesar num julgamento ou no seu próprio indiciamento aqui, delegado? Esse caso de 2004, no meu indiciamento não vai. Não. E qual é o procedimento, então, a partir de agora? A senhora conclui o inquérito ou ainda precisa ouvir as outras testemunhas, como a senhora disse, a amiga que estava, inclusive, conversando com essa adolescente? Como ele está preso, eu tenho prazo para remeter o inquérito. E estou aguardando o resultado dessas perícias que a vítima já realizou. Uhum. Agora, André, mais alguma questão para a delegada? Gabi. Sim, delegada, é muito grave o que aconteceu, claro que está sendo investigado, né? Mas se concluir realmente tudo que a vítima relatou e o que ele teria feito, é muito grave essa situação, né, delegada? E a própria conversa ali que ela vinha tendo com uma amiga, já sentindo que estava ficando, né, perigoso, que estava se sentindo numa situação ali de perigosa. Esse é o momento, começa ali por volta de 8h47, uma conversa com uma amiga, ela relatando o que acontecia dentro do veículo, né, delegado? É bem grave, é importante, inclusive, que a gente peça que as vítimas desse tipo de crime que realmente denunciem, né? Porque daqui a pouco essa pessoa não é a primeira vez, né? Existem outras vítimas. Então é muito importante que essas pessoas nos procurem. Agora, delegada, a senhora como autoridade policial e há tantas famílias que nos acompanham, tantas meninas que estão nos acompanhando também, que orientação a senhora dá para essas pessoas, né? Num momento como esse, uma prestação de serviço, precisa se deslocar, precisa ir ao trabalho, enfim, chama o serviço de aplicativo. Que cuidados a gente precisa ter num caso como esse que a senhora pode orientar? Olha, o que eu acho de mais importante agora é o que a gente eu até tenho tido notícias e algumas investigações, às vezes, não raras vezes, o motorista não é a mesma pessoa cadastrada, né? Então é muito importante que a pessoa confira, no momento que chama o aplicativo, se o motorista que aparece a foto ali é o motorista e se o carro é o mesmo, a placa do carro é o mesmo, antes de entrar no veículo, né? O problema tem a máscara. Isso pode facilitar um possível abuso, né? Não, inclusive a identificação da pessoa depois e é bem mais seguro isso. Sim. E depois também compartilhar essa viagem com algum familiar, né? Delegada, e qual é o indiciamento que pode se seguir a partir de agora? Que tipo de crimes, então, ele está sujeito, então, se for condenado, né? Mas como deve ser o indiciamento desse cidadão? Olha, eu vou entender por indiciá-lo em princípio, eu não recebi as perícias ainda, claro, né? Então eu estou, por enquanto, com base na palavra da vítima, que é muito importante nesse tipo de crime. Mas, em princípio, ele será indiciado por estupro tentado. E a gente tem uma condição de ter ideia de qual pena ele está sujeito, se for condenado? Uma aproximação, assim, também não precisamos dar exatamente o tempo.
A pena do estupro o estupro é bem um dos crimes mais graves, né, do Código Penal. Mas como é tentado, reduz significativamente. Delegada? Mas eu não posso te dizer números, assim. Oi? Sim. Pois não? Gabi. Delegada, a senhora falou que é possível que tenham outras vítimas também desta mesma pessoa. Então, a senhora está aguardando que outras mulheres, enfim, outras pessoas também possam fazer esse relato? Há essa possibilidade? Olha, eu acho que sim. Já que em função desse antecedente, né, que pode indicar que ele tem uma certa tendência, uma personalidade voltada para esses crimes sexuais, eu acho que pode existir outras vítimas, inclusive da cidade de São Leopoldo, que era onde ele morava atualmente, né? Então, a gente pede que essas vítimas, se realmente existirem, procurem a DEAN de São Leopoldo ou qualquer outra delegacia para que façam essa denúncia, né? No caso agora aqui de Gravataí, eu também quero deixar o espaço para a senhora deixar os contatos aqui, se a senhora tiver algum telefone que queira deixar, delegada daqui de Gravataí, da sua delegacia, pode procurar aqui também? Sim, claro. Nesse caso, nós apuramos aqui porque ele fez essa corrida em Gravataí, né? Sim. Mas as vítimas podem procurar qualquer delegacia, né? Inclusive a delegacia mais online. próxima, Lá de Porto Alegre mais também. próxima. Sim. Ô, delegada, Sim. Mais próximo. a gente Mais tá... próxima, Meio-dia e 13, nós estamos conversando com a delegada Karina Heineck a respeito deste caso de uma tentativa de estupro que aconteceu em Gravataí. Aí o momento desse homem sendo preso, ele de São Leopoldo, e já tinha no ano de 2004 alguma passagem por um gesto, uma cena obscena em frente a uma escola. Como dissemos, isso já há mais tempo, mas enfim, repete-se uma história com uma jovem de 15 anos e que, para conseguir sair daquela situação, o que ela fez, Gabi? O que ela fez, essa jovem de 15 anos, e que daqui a pouco a gente vai ouvir, temos uma entrevista exclusiva com ela, né, Gabi? Não é agora, não é daqui a pouco, é agora, André. Nós vamos ouvir com exclusividade o relato desta jovem de 15 anos que, para fugir de um ataque, de um estupro, ela pulou do carro em movimento. Vamos ouvi-la. O momento que eu decidi pular do carro foi quando eu tava conversando com uma amiga minha e me distraí. Quando eu olhei pra ele já tava sem calça e sem cueca. Daí foi na esquina que aconteceu isso. Eu falei pra ele, o que tu tá fazendo? Ele falou que não tava fazendo nada. A minha reação só foi pular do carro porque não... Eu fiquei com medo dele encostar em mim e tentar fazer alguma coisa. Tava errando muitos caminhos desde o começo. E perguntou se eu tinha namorado, falou que eu era muito bonita. Não dei muito assunto. Daí ele ficava olhando toda hora e tentava encostar em mim. Nunca imaginei que poderia acontecer comigo, assim. Ainda mais de manhã, né? Uma coisa que tu não imagina. Pode ser que aconteça à noite, mas também assim, abalada. E nesse caso, delegada, ele era a pessoa cadastrada no aplicativo. Era ele mesmo, porque tem muitos casos que o pessoal está de máscara. Sim. Se não está na foto aplicativo, que eu acho que geralmente não está, mas ele está dentro do carro. Também que seria importante que automaticamente a pessoa, o motorista, se apresentasse. Ó, sou fulano de tal, aqui, tira a máscara para mostrar aí. Nesse caso, ele era o registrado, é isso? Era ele mesmo. Era ele mesmo. Delegada, e a senhora já comunicou o aplicativo ou tem algum procedimento nesse sentido também de comunicar o aplicativo sobre a conduta desse Não, cidadão? eu acho que a vítima mesmo comunicou o aplicativo, o POP, já foi comunicado já no mesmo dia, ele foi descadastrado. Perfeito. Mais alguma pergunta aí do estúdio, André? Sim, a pergunta que chega é com relação ao histórico dele no aplicativo, como é que é a pontuação dele, há quanto tempo que ele trabalha, elogios, críticas, se a senhora tem algum conhecimento disso? Não tem conhecimento, não. Delegada, Não tem conhecimento. eu tenho mais uma Até porque última também... dúvida também. Diga, Gabi. Posso fazer, Gui, que é a seguinte, delegada, nesse tempo, acho que 10 dias entre o caso até a prisão dele, ele continuou trabalhando normalmente, fazendo corridas normalmente? Pelo 99 POP, não. Né? Nós pedimos informação há pouco tempo para o Uber e não recebemos ainda. Mas eu sei que pelo 99 POP, não. Sim, foi descadastrado, então logo... São vários, às vezes eles trabalham para vários aplicativos ao mesmo tempo. Claro, e aí então logo houve a denúncia, já foi descadastrado. Sim, Perfeito.
Bom, pelo menos, né, parabéns, delegada, pela conclusão, né, e se tirou, então, esse cidadão de circulação desse momento. Tem pergunta aí, André? A Gabi só quer completar, a Gabi... Não, eu eu quero pedir, se a gente pode ouvir novamente o relato da vítima, André. Vou mostrar aí. Conversou agora O momento que eu decidi pular do carro foi quando eu tava conversando com uma amiga minha, me distraí. Quando eu olhei pra ele, ele já tava sem calça e sem cueca. Daí foi na esquina que aconteceu isso. Eu falei pra ele, o que você tá fazendo? Ele falou que não tava fazendo nada. A minha reação só foi pular do carro e... Porque não... Eu fiquei com medo dele encostar em mim, tentar fazer alguma coisa. Tava errando muitos caminhos desde o começo. E perguntou se eu tinha namorado, falou que eu era muito bonita. Não dei muito assunto. Daí ele ficava olhando toda hora e tentava encostar em mim. Eu nunca imaginei que poderia acontecer comigo, assim. Ainda mais de manhã, né? Uma coisa que tu não imagina. Pode ser que aconteça à noite, mas tô meio assim abalada. Não tem horário, não tem horário. Agora, delegada, esse homem, ele é casado, tem filhos, filhas. Qual é o histórico de vida dele? Sim. Casado? Sim, tem uma família bem estruturada. Uhum. E como é que foi Ao na que hora, parece. delegada? A senhora estava me dizendo aqui, enquanto a gente ouviu o depoimento, que ele tentou agarrar ela dentro do carro. Essas foram as palavras da vítima aqui pra gente, que ele tentou agarrá-la. Então, por isso que é muito importante também, nesses casos de vítima com a idade tão tenra, assim, a gente espera normalmente a avaliação psicológica, que é feita lá no CRA, em Porto Alegre, para que realmente a gente busque as palavras e o sentimento da vítima para poder ter uma tipificação correta no final do inquérito. Ele se deslocou quantos... Porque faz diferença, né? Tentar agarrar e... Sim. Oi? Agora ele ficou sem roupa, né? Segundo o relato dela, ele tirou a roupa na frente dela. Sim. Sim. E ele desviou o caminho quanto, delegada? A senhora tem essa informação? Porque ela disse que ele desviou o caminho e começou a achar estranho. Quanto que foi que ele andou a mais? Eu não sei exatamente dizer isso. Foi uma narrativa dela que ele fez mudanças repentinas de trajeto, ela falou. Foram essas as palavras. Mas o fato é que quando ela pulou do carro, ela já estava bem pertinho da casa da irmã, né? Meu Deus. Delegada, e tem um outro aspecto que possivelmente a senhora deve ter visto aqui, com relação ao ferimento, né? Porque quando ela se jogou do carro, ela se machucou. Ela apresentou o ferimento para vocês? Vocês chegaram a ter conhecimento desse machucado, enfim, que ela teve ao sair do carro? Eu não cheguei a ver, mas eu vi nas imagens, né, que ela mesma publicou nas redes sociais, ela machucou bastante o joelho. Mas também, claro, ele devia estar com a velocidade bem reduzida no momento, né? Porque senão poderia ter sido bem mais grave. Gabriela? Não, é isso, a gente vai ter que já ir encerrando esse assunto, mas deixa eu deixar aqui também um agradecimento muito intenso ao Brian Brum, nosso estagiário, e também a Gabriela Dias, que apostaram nessa história. E daqui a pouco a gente vai continuar mostrando outros trechos dessa entrevista, né, André? Muito bem, agradeço a delegada Karina Heineck pela conversa com a gente. E aí, portanto, como disse a Gabi, nós teremos daqui a pouco outras informações deste caso e que, sim, tem todo um rito, né, Gabi? Todo um processo tem que ser apurado, investigado, mas ali tem aquela conversa dela com a amiga, já se preocupando, se assustando, daí a marca do joelho. E esse homem que foi preso, portanto, ele que é de São Leopoldo, mas foi preso aqui na região metropolitana, acusado aí de estupro. Daqui a pouco trazemos outros detalhes e informações deste caso. 12h20. Agora temos um recado da EVT Assessoria. E o recado vem para a Fábio, né, Fábio? Estamos passando por um momento muito complicado, vivendo cheio de incertezas e preocupações. E para piorar, você comprou um carro e está pagando por 2, às vezes até por 3. O banco não para de te ligar e a busca e a apreensão está batendo a sua porta. Faça como o nosso cliente Alexandro. Gente, o senhor Alexandro chegou lá no nosso escritório desesperado, com a dívida do seu carro acima de R$30 mil. Imagina só, busca e apreensão e restrições. E em apenas alguns meses nós conseguimos um acordo de quitação por R$3 mil. É isso mesmo, gente, R$3 mil. A EVT é uma assessoria que te ajuda a reduzir suas dívidas de financiamento de veículos, cartões de crédito e empréstimos. Então liga agora para a EVT Assessoria que nós vamos te ajudar. Olha aqui na tela, ligue agora 3391
3852 ou manda uma mensagem de WhatsApp para 99770 2864. Eu vou repetir, anota aí, 3391-3852 ou WhatsApp para 99770-2864 e fale com a EVT Assessoria, que a gente te ajuda a passar por esse momento difícil e acabar com as suas dívidas. Muito bem, atenção, São Leopoldo, coloca a sirene. Tentativa de assalto a uma agência bancária. Hoje de manhã em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, berço da colonização alemã. A Gabi vai nos trazer os detalhes, Gabi, porque os criminosos já invadiram essa agência, pelo menos a parte externa, né, o lado ali do estacionamento, durante a madrugada. Conta a sequência o que aconteceu depois, Gabi. Pois é, esse banco que fica na Rua Independência, bem no centro da cidade, os assaltantes renderam o gerente da agência assim que ele chegava no local de trabalho, ainda no estacionamento, André. Um vigilante também foi rendido. Todos eles entraram no banco por uma porta giratória que fica na parte de trás da agência. E aí ficaram confinados esperando o horário de abertura do cofre. Ainda durante a espera, a Brigada Militar chegou no local e os assaltantes decidiram fugir. Na fuga, não levaram dinheiro, apenas os pertences das vítimas que foram abordadas. E agora há pouco, André, final da manhã, a Brigada Militar prendeu uma pessoa que ajudou na fuga deles do local, utilizando um veículo GM Prisma. O homem já estava em Cachoeirinha quando ele foi detido pela polícia, ou seja, começou já a se aproximar nessa dupla que tentou assaltar o cofre dessa agência hoje de manhã em São Leopoldo. E vejam que eles entraram, ficaram aguardando a chegada do gerente, do segurança também, demais funcionários foram roubando, mas não conseguiram chegar até o cofre. E aí fugiram levando todos esses pertences dos funcionários desta agência. Repetindo, foi hoje de manhã que aconteceu em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, na Independência, conhecida como Rua Grande. Quem é de São Leopoldo conhece bem a Rua Grande, está aí a Rua Independência, a principal rua da cidade, mas muito próximo da saída de São Leopoldo pela rodoviária, o que facilitou a fuga desses criminosos. E agora a Gabi traz essa informação de alguém que teria do lado de fora ajudado, não sei se uma da equipe também, né? Se eram 3, porque eram 2 que entraram, mas se tinha alguém, né, do lado de fora e provavelmente tinha para dar o apoio para a fuga, né? E esse parece que sim foi preso, né, Gabi? Sim, foi preso em Cachoeirinha, foi detido dentro de um veículo Prisma. E aí, então, ele, de acordo com a polícia, é a pessoa que ajudava a fazer o transporte desses assaltantes que estavam tentando acessar o cofre da agência, só que não conseguiram, André. E esse cercamento eletrônico ajuda muito, começa por aí, porque aí tu vai vendo a sequência onde que os carros estão indo, né, Gabi? E lembrando que na semana passada teve um caso semelhante aqui em Alvorada. Né? Semana passada, numa agência bancária, de um ataque a uma agência bancária, inclusive da mesma maneira, rendendo funcionários quando chegavam. Eu só não lembro se eles conseguiram fugir, levaram o dinheiro, eu só não sei os detalhes. Mas há pouquinho tempo, um caso semelhante na região metropolitana. E nós sabemos que isso são ciclos, né, Gabi? São crimes que eles voltam e, de repente, para um tempo, porque esses ataques geralmente aconteciam agora, era de madrugada, sem envolvimento nenhum de clientes, nem de funcionários. E agora, então, esses 2 casos chamando a atenção com funcionários sendo rendidos, né, Gabi? É isso que o número de ataques a banco caiu muito aqui no Rio Grande do Sul, porque teve uma grande ofensiva para tentar desequilibrar e desfazer essas quadrilhas especializadas em roubar bancos. Isso diminuiu bastante aqui no estado, né, André? A gente acompanha há muitos anos, fiz muitas e muitas matérias, reportagens sobre ataques a banco aqui no estado e isso caiu bastante. E agora o uso da tecnologia também ajuda a coibir esse tipo de ação, porque tem muitas câmeras instaladas, né, André? Tem muita tecnologia envolvida nessas agências e isso acaba também ajudando para que eles não consigam efetuar o que eles querem, que é o dinheiro, né? É verdade. Diminuiu, mas ainda acontece. Portanto, 2 criminosos ainda sendo procurados na região do Vale dos Sinos e região metropolitana deste ataque à agência bancária em São Leopoldo. Imagina você chegar para trabalhar como chegou o gerente ali e de cara já ser rendido no estacionamento. Meio-dia 26 minutos. Atenção, pé na porta em Canoas, na região metropolitana. Cadê a sirene da polícia? Criminosos negociavam a venda de drogas pelas redes sociais. Põe o áudio aí. Põe o áudio. Operação... Olha. Pé na porta.
Tá aí, pé na porta, a polícia. A polícia que monitorou a quadrilha durante 2 meses. O Guilherme Roquete tem informações. Alguém chegou a ser preso nessa operação aí, Gui? Sim, André, pelo menos 12 pessoas foram presas nessa operação. Nossa! Sendo que algumas delas, inclusive, já estavam presas lá na penitenciária de Osório. André, eu acompanhei essa operação junto com a Polícia Civil lá em Canoas e a gente tem uma imagem muito interessante que nós flagramos durante o cumprimento dos mandados. Nós estávamos, então, eu e o Diego Calovi, em frente à casa de um dos suspeitos, lá no bairro Harmonia, em Canoas, quando um Corsa vermelho se aproximou do local com os faróis desligados. Em alta velocidade, esse motorista deu ré, manobrou e arrancou cantando o pneu. Olha aí, ó. A polícia acredita que quem estava no carro essa imagem era ali, ó, justamente um dos alvos. Ô, Gui, ele tá mostrando Esta a imagem. É a imagem que nós, então, acompanhamos pela manhã. Exatamente. André, o que aconteceu por lá? A polícia acha que quem estava ao volante desse Corsa era o alvo que mora na casa, então, em que os policiais estavam e que foi preso horas depois, ainda nesta operação. Essa casa, no bairro Harmonia, foi um dos locais em que foram cumpridos os 18 mandados de busca e apreensão nessa madrugada lá em Canoas. Nessa casa, a polícia encontrou telefones celulares, porções de drogas e até uma porção de relógios. E a companheira desse indivíduo que estava na residência também foi presa. Como tu já adiantou, André, essa investigação ela começou lá em abril, quando a Polícia Civil então prendeu de maneira preventiva um cidadão por suspeita de tráfico de drogas lá na região e a partir do telefone celular dele se chegou a um grupo do WhatsApp que eles utilizavam então para comercialização de drogas e também para dar ordens para os integrantes da quadrilha. A gente pode inclusive ouvir o que disse a delegada Tatiana Bastos, que coordenou toda essa investigação, André. Gui, em seguida a gente já vai mostrar, eu só estou querendo chamar a atenção, neste caso, 12 presos, e o detalhe que o Gui chama a atenção e que a gente fica perguntando assim, tá, mas peraí só um pouquinho, preso que já está preso, mas que história é essa? São aqueles casos que a criminalidade trabalha dentro do presídio, organizando, né? Dentro do grande escritório, né, do crime, muitas vezes, que é o que aconteceu nesse caso também, né, Gui? Exatamente, mas só que essa quadrilha, André, ela adotou, né, e a gente pode até fazer, né, uma alusão à pandemia. Ela trabalhava toda em home office, não tinha um ponto de venda de drogas. As drogas eram negociadas pelos grupos do WhatsApp para o... Não, o home office era em casa mesmo, porque não tinha, por exemplo, uma boca de fumo, sabe, onde as pessoas vão lá para poder comprar droga. Era teleentrega. Toda a negociação era só via WhatsApp. Vamos ouvir o que disse a delegada Tatiana. 24/48, inclusive, é o grupo que era utilizado para comercialização dessas drogas, principalmente delivery, teleentrega. Eles faziam, inclusive, os bricks, como eles chamavam, para poder comercializar, botavam fotos, festas raves e outras festas organizadas aqui no município de Canoas e região. Bom, e agora, a gente vai mostrar agora, gente, imagens das negociações dos criminosos. Tem aí pra gente mostrar? Põe na tela aí. Ah, tudo celular roubado. E aí é pro brick, pra venda, é isso? Ali, ó, os papelotes, papelzinho ali com drogas. Celular e celular e celular. Aí a gente compreende por que tanto celular é tão mirado pela criminalidade, né? Olha aí a quantidade, nesse caso aí, quantos celulares ali roubados. Gabi. Eu queria perguntar André, pro Gui... foram mais de 30 celulares. Mais de 30 celulares. Tu que acompanhou essa operação, repete para mim essa informação. Então quer dizer que não se trabalhava, essa quadrilha, no caso, não trabalhava nos chamados pontos de tráfico? Não, é tudo teleentrega? É tecnologia total? É isso? Nesse caso, Gabi, então eles mantinham esse grupo, o 28/48, que era um grupo no WhatsApp e que eles utilizavam então para fazer toda a negociação e a venda de drogas e inclusive esse grupo era utilizado para dar ordens entre eles, entre esses traficantes. Esse grupo, Gabi, é como você disse, ele não tinha uma base, né, uma boca de fumo, um ponto de venda de drogas. Era tudo feito então por teleentrega. Gabi, e assim, ó, foram 12 presos hoje, sendo que 2 já estavam presos, detidos lá na penitenciária de Osório. Só que tem um detalhe.
Na mão dessas pessoas, sabe quantos celulares eles tinham? Mais de 30 celulares estavam nas mãos deles, ou seja, era mais de um telefone por pessoa. Justamente porque assim eles podiam então se coordenarem e poder coordenar todo o esquema de venda de drogas ali na região do bairro Harmonia, lá em Canoas. Tocando, não para. Não para. Eu ia contar para vocês agora, olha só, enquanto a gente estava lá na Delegacia Regional de Canoas, um dos telefones começou a tocar, ou seja, possivelmente, né, podia ser até uma encomenda para uma teleentrega ou alguém procurando por aquelas pessoas que estavam em posse desses telefones. O telefone tocando, apreendido e tocando na mesa da delegacia. Olha só. Não, que hora era isso? Que horário era? Era cedinho, né, Gui? Isso aí já essa era mais ou menos 8h30 da manhã, nesse horário do telefone tocando. Enquanto a gente estava na casa, eram 6h30 ainda não tinha clareado o dia, mas essa hora do telefone tocando já era por volta de 8h30 da manhã. E é 24 O delegado horas. regional lá de Canoas... Claro, 24, exatamente. O delegado regional de Canoas, o delegado Mário Souza, também nos explica um pouco sobre como foi toda essa investigação e o que vai ser feito a partir de agora com esses mais de 30 celulares que foram apreendidos. Vamos ouvir o delegado Mário. Esse número surpreendente de telefones apreendidos, né, porque foram encontrados e apreendidos, né, certamente contém informações, porque é uma quadrilha que chamou a atenção essa questão que eles tem essa obrigatoriedade praticamente de usar só o aplicativo de mensagem, chamou muita atenção, né? Todo mundo usa, mas usa também outros meios de comunicação, telefone, enfim. Eles eram muito no aplicativo mesmo, especificamente um aplicativo. Ô Gui, e era só... André, diga, Gabi. Era só droga que eles negociavam ou outras coisas também? Tem uns lenços ali e uns bonés ali aí também. Aí que tá, tinha mais coisa, exatamente. Mas vamos começar essa história por um preso que foi conduzido para a delegacia para prestar esclarecimentos. Portanto, ele não foi algemado, não entrou na Delegacia Regional de Canoas algemado. Entrou sendo conduzido para prestar esclarecimentos. Esse cidadão, segundo a Polícia Civil, ele possuía uma espécie de barbearia e nessa barbearia eram comercializados, de acordo com a investigação da Polícia Civil, produtos, roupas, bonés e até outros objetos que seriam falsificados. E aí, quando então ele foi prestar esse esclarecimento, os delegados, né, os plantonistas, entenderam que havia materialidade nesse crime e esse cidadão também acabou preso, né? Então, ele entrou com a ideia de que primeiro ia só prestar esclarecimentos, mas acabou dentro do xadrez lá da Delegacia Regional de Canoas. Vejam, então, assim, além das drogas, também tinha essas roupas, esses bonés, tudo falsificado. E veja, Gabi, Gui, quem está nos acompanhando, uma senhora grávida ali, a mulher de um deles, que também foi levada para a delegacia. Né? Agora, eu fico imaginando a situação. Imagine o horário. Que horas era aquilo? 6 da manhã? Né? O café da manhã. 6h30, mais ou menos, o café da manhã com a polícia. Um pé na porta. Tu imagina o susto. Hein? André, olha aí. Eu acho que não foi nem o café da manhã. Eu acho que ainda era o quinto sono às 6 da manhã. André, eu acho que ainda não era o café da manhã, eu acho que ainda era o quinto sono, o café viria depois, às 7. Tá, mas esse preso ali que entra bem tranquilo, até achei que era... Ele não estava algemado por quê, Gui? Só pra gente compreender melhor? Ele não estava algemado porque ele foi encaminhado para prestar esclarecimentos. Vamos só recapitular. Essa operação não tinha mandados de prisão, apenas mandados de busca e apreensão. Entendi. Todas essas prisões, essas 10 prisões que foram feitas hoje, outras 2 pessoas já estavam presas, elas foram então flagrantes da Polícia Civil, que eram pessoas que estavam então com drogas e com outro tipo de objeto ilícito. O que acontece? Esse cidadão, no primeiro momento, ele foi encaminhado lá para a delegacia para prestar esclarecimentos a respeito daquelas questões daquele material que foi apreendido, aquelas roupas. Que é prova, né? Aquilo ali estava. Só que aí o que dentro. aconteceu? Exatamente, aí o que aconteceu? A polícia entendeu que havia materialidade e ele acabou então detido em flagrante. Então ele entrou ali todo serelepe, mas acabou ficando grampeado lá dentro do cilindró. Ô Gui, eu queria saber se tu tens a informação daquela cena que vocês registraram, tu e o Diego Calovi, daquele homem que estava dirigindo um veículo Corsa, essa cena aí, se confirmou realmente se era ele que estava escapando da polícia mesmo, confirmou depois, mais tarde, com a prisão?
Gabi, assim, ó, o que acontece? A delegada estava dentro da casa e depois, enquanto esse carro se aproximou, ela estava conversando com a companheira desse preso. E a companheira disse, olha, ele não está aqui em casa, ele está fora e ele vai vir daqui a pouco. Então foi exatamente nesse momento, enquanto a delegada estava lá dentro, nós estávamos fora, chegou esse Corsa, deu ré em alta velocidade e fugiu. Então, muito provavelmente, a polícia acredita também que esse veículo, dentro desse veículo, estava o suspeito que acabou sendo preso horas depois. Esse Corsa, ele foi identificado, inclusive, com a ajuda das nossas imagens, das equipes de televisão que estavam lá. Nós conseguimos identificar a placa desse carro. Esse carro já foi identificado pela polícia, mas ele ainda, até o momento em que nós havíamos deixado a delegacia lá em Canoas, o carro não foi localizado, mas o cidadão foi preso. Surpresa, como diz a frase, café da manhã com a polícia, hein? Hein? Muito bem. Seguimos acompanhando mais este caso, mas estaria. O produto ilícito foi apresentado pelo delegado Mário Souza ali, como nós podemos observar na imagem. Mais uma vez a polícia entrando. Olha aí, ó. E a quantidade, ó, até papel papel alumínio, dinheiro, todas as apreensões que foram feitas de manhã ali, os papelotes ali com drogas dentro, né? Acho que aquilo é crack, não sei, é crack aquilo, né? E mandavam eles pelas redes sociais, eles comercializavam e faziam a demonstração do produto, né? Era tudo organizado desta maneira. Muito bem. Obrigado, Guilherme Roquete. Daqui a pouco a gente volta a conversar com o Gui, meio-dia e 38 minutos. Olha só, um recado importante, muito importante. Quando é um recado da Assembleia Legislativa, quando a Covid-19 vai se tornar uma doença comum, é a pergunta que a Assembleia Legislativa faz. E como que o sistema de saúde atenderá à demanda reprimida? Este é o tema do seminário O Rio Grande do Sul pós-pandemia da Assembleia Legislativa, que acontece hoje, dia 24 de junho, às 18 horas, com transmissão na TV Assembleia, Facebook e YouTube. Vamos juntos pensar em soluções para o Estado. É a Assembleia Legislativa, democracia ativa e interativa. Esta mensagem, portanto, da nossa Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Sul. Meio-dia 39 minutos, agora vamos falar do serial killer que continua sendo... agora não, daqui a pouco. Agora não. Agora o nosso assunto é sobre, falando em pandemia, o nosso assunto é sobre a CPI da pandemia que acontece lá em Brasília. Vamos às imagens ao vivo. Lá no Senado está acontecendo a CPI da pandemia. Hoje é a vez, está aí a imagem dele, epidemiologista gaúcho Pedro Alau. Ele foi reitor da Universidade de Pelotas, né? Coordenador dos estudos sobre o vírus aqui no Brasil. Vamos escutar o que diz agora o Pedro Alau. O Brasil precisa vacinar em média 1,5 milhão de pessoas por dia. Felizmente, nos últimos dias, o Brasil conseguiu chegar nesse número algumas vezes. O Brasil precisa chegar nesse número em média. E o Brasil precisa urgentemente parar integralmente o país todo por 3 semanas. Para que a gente consiga botar os números lá no chão, que nem aconteceu na cidade de Araraquara, e daí a gente parta com uma vacinação acelerada. São só 2 recomendações nesse momento, isso está expresso num artigo escrito por mim e pelo professor César Victora, uns 2 meses atrás. 1,5 milhão de doses de vacina por dia, de média. 3 semanas de lockdown de verdade, infelizmente o Brasil nunca fez. E aí nós começaremos a olhar a luz no final do túnel. Obrigada, senador Tasso. Bom, tá aí o Pedro Alau e o sbtnews.com.br está transmitindo. E só rapidamente uma das coisas que disse o Pedro Alau, o epidemiologista destacou que a falta de vacina pode ter causado 145 mil mortes se tivessem sido compradas vacinas a tempo. Isso uma das falas, várias falas, como eu disse, isso está acontecendo, né, nesse momento, a CPI da pandemia lá em Brasília. E aí, a doutora Jurema Werneck, que é da Anistia, diretora da Anistia Internacional, também prestando depoimento a convite da CPI da Covid-19. Vamos mudar de assunto agora, gente. Vamos falar de bons exemplos que a gente tem bem pertinho de nós. O Fala Comunidade de hoje foi até Esteio para mostrar um projeto muito interessante.
É uma corrente do bem que empresta equipamentos para pacientes já curados, mas que ainda não se recuperaram da pandemia da Covid-19. Quem vai explicar direitinho é o nosso colega o Rafael Cavalheiro, né, Rafa? Beleza, pessoal? O Fala Comunidade de hoje está aqui no município de Esteio, no bairro Boqueirão. Vem com a gente, porque aqui a história é bem diferente. Nós vamos conhecer o caso da dona Maria Dejanira Costa. Em atividade há mais de um ano, o projeto recebe, conserta e empresta camas hospitalares, muletas e cadeiras de rodas para a população carente. Parte delas com sequelas da Covid-19. Atendemos moradores de rua na medida da capacidade que a gente tem. Atendemos também dependentes químicos que queiram ser encaminhados para centro de recuperação. E é muito confortável levar para o centro de recuperação, mas nós levamos também a comida, porque eles precisam, né? Comida e roupa, né? Então, material de higiene, muitos são da rua. Nós temos um outro projeto que nós temos mulheres da igreja e de fora da igreja, que a gente compra lã e elas tricotam manualmente roupas para bebês recém-nascidos. Tudo é realizado em equipe. Jurandir pede nas redes sociais, busca e leva na oficina mecânica. Para mim é um prazer eu poder saber que eu estou fazendo alguma coisa de útil para as pessoas que têm necessidade e muitas vezes não conseguem uma cadeira boa, né, para poder andar, se locomover, né? Quando necessário, vai para a chapeação e depois para a estofaria do casal Mário e Ivânia. A gente não pode só pensar na gente, tem que pensar nas pessoas também, né? O seu Mário desmonta e a senhora mete a agulha. É verdade, mas eu monto e desmonto também se é preciso. Eu faço qualquer coisinha em estofamento. Entre as dezenas de pacientes contemplados está a dona Dejair, que ganhou uma cadeira de banho. Eu não quero que ninguém desista, que as pessoas continuem, né? Porque a vida é essa aí, né? Que a gente passa por coisas que não é preciso passar e passa. Todo mundo que puder ajudar tem que ajudar, nem que seja com 1 quilo de alimento, uma roupa, um prato de comida. Isso aí tem que ajudar. A gente tem que se unir, né? Porque um pouquinho de cada um dá um montão, né? Parabéns para a comunidade de Esteio, porque enquanto isso, tem gente que ainda não se deu conta. O pessoal acha que tem a Covid, passou pela Covid, né, que é algo simples, se recupera, está ótimo, feliz da vida. Infelizmente não é bem assim. Tem muitas, mas muitas pessoas que passam pela Covid e ficam com sequelas, e sequelas graves e por um bom tempo. Então, esse trabalho é de extrema importância. Enquanto existe esse trabalho que a gente está vendo aí, tem outras pessoas que se divertem, como se divertiram ontem de noite aqui no bairro Nobre de Porto Alegre, fazendo festinha, dançando, se divertindo e tudo mais. Por outro lado, tem pessoas sérias, comunidades, e o Rafa Cavalheiro traz aqui no Fala Comunidade justamente esses exemplos, essa corrente do bem que vem lá de Esteio. Beijo muito grande, Esteio, aqui na região metropolitana. Muito bem, agora a hora certinha, a hora certa, 12h45. Eu tenho um recado. Você aí que está assistindo na telinha, deixa eu te contar um segredo. Sabe aquela sensação de barba recém-feita, com a pele macia e bem hidratada? Tem um produto que te ajuda nisso, é o gel pós-barba Revitarte for Men, com aloe vera, a babosa, a alantoína. Ele hidrata e refresca a pele, deixando aquela sensação de maciez e suavidade no pós-barba. Além disso, a fórmula é de rápida absorção e não deixa a pele com aquele aspecto gorduroso. O gel pós-barba Revitarte for Men também previne irritações e ardências provocadas pelo barbear, para você ficar com o rosto sem machucados. Você encontra o gel em todas as lojas da rede de farmácias associadas, por apenas R$ 14,90 no cartão de vantagens. Aproveita a oferta, vai lá! Muito bem, atenção, imagens que vêm lá de Goiás. 12h46, onde está Lázaro Barbosa? Já são 16 dias de procura a este assassino, um assassino em série, que vem aterrorizando a região do Distrito Federal, região de Goiás. Está aí a imagem dele.
nós vamos até Cocalzinho de Goiás. O nosso colega, o repórter Paulo Vitor Tatuzinho, conversa mais uma vez com a gente. Nós aqui no SBT do Rio Grande do Sul, Tatuzinho, quando temos assuntos de importância e relevância que chamam a atenção do Brasil inteiro, nós estamos juntos e contamos com a ajuda tua e do teu cinegrafista, que eu acho que é o Rogério, que está aí hoje. Também manda um abraço para ele. Mais uma vez agradecemos essa oportunidade de conversar ao vivo. E ao final de contas, onde está o Lázaro neste momento? O que se tem de informações? Boa tarde. Oi, André, boa tarde para você, boa tarde a todos assistindo ao SBT Rio Grande, né, a todos os gaúchos. Pois é, a gente continua aqui no QG das Forças de Segurança. Agora o movimento é bem calmo. Há pouco aqui a gente registrou a entrada e saída, né, de peritos da Polícia Civil do Estado de Goiás. O que a gente percebe de movimentação agora, de momento, são apenas esses policiais da Polícia Científica, que estão aí com diversos objetos, inclusive materiais recolhidos no meio dessa mata, onde possivelmente Lázaro Barbosa de Souza ele possa estar. A caçada continua, inclusive aumentou-se o limite, o raio dessa caçada. Agora os policiais não estão só aqui na região de Girassol, que é o distrito de Cocalzinho de Goiás, mas eles estão numa mata nas proximidades da divisa com Santo Antônio do Descoberto. É um outro grande município aqui da região do entorno, onde os policiais aí, que são cerca de 300 homens, fazem essa caçada. Por terra, por ar, por água, contando com a ajuda, como a gente disse ontem, de cães farejadores. Entre esses cães, a cadela Cristal, que ajudou nas buscas na tragédia de Brumadinho. Então a caçada continua aí nesse 16º dia, viu, André? Só pra gente encerrar, até porque tá trabalhando bastante, tem outros colegas aí para atender também. Essa imagem que a gente está mostrando do aquele carro que foi encontrado, acho que foi na terça-feira de manhã, confirmou que ele teria usado aquele carro, o segundo carro, na verdade, encontrado queimado, né, Tatuzinho? Olha, com relação àquele carro que foi encontrado na terça-feira, 8 horas da manhã, houve uma perícia. Segundo os policiais, esse carro foi encontrado sem motor, o que descarta aí, André, a possibilidade que não é de Lázaro e Lázaro não estaria nele. Por quê? Ele não ia andar nesse carro sem motor, nem muito menos mas do jeito que ele, olha, do jeito que ele tem feito, vai saber se não conseguiu até tirar esse motor e esconder. É uma coisa impressionante. 16 dias, que coisa séria. É verdade. Paulo Vitor Tatuzinho, muito obrigado por tua participação mais uma vez com a gente, tá bom? Um grande abraço, bom trabalho aí pra vocês. Abraço, André. Muito bem, que coisa impressionante, gente. 16 dias. 16 dias que esse homem está sendo procurado e ele vai se alimentando e conseguindo armas, roubando das pessoas. E consegue ser mais rápido, por isso ainda não conseguiu fechar o cerco. E é o que se tenta agora, aumentando a área, né, de abrangência de investigação. Mais de 200 policiais, 3 helicópteros, imagine só. Então a gente vai seguir acompanhando isso que acontece em Cocalzinho de Goiás, que é uma região cerca de 50 quilômetros do Distrito Federal, né, lá de Brasília, Distrito Federal. Muito bem, logo depois do intervalo, a repercussão da vitória da seleção brasileira na Copa América. Imagens exclusivas só aqui no SBT Rio Grande. Rápido intervalo e a gente já está de volta em seguida. Estamos de volta com o SBT Rio Grande, meio-dia e 54 minutos. Vitória ali no último segundo de jogo. Está na hora da gente falar da seleção brasileira aqui no esporte. A Força Aérea Brasileira está na área colombiana. A bola levantada! Gol! É mais um gol Brasil brasileiro! Casemiro! É jogo emocionante que você queria, André? Então toma. Teve emoção. Lembrando sempre, falamos para Biscoito Zezé, carinho que vem de família, meus irmãos Matheus Schenck e Jeremias Werneck. Mudou o cenário do Jeremias hoje, ó. Tá bonito, hein? Resolveu ali uns quadros bonitos. Tá bacana, Jeremias, tá bacana. Jeremias Werneck, já vou te contar. Pergunte onde eu estou, eu também não sei.
eu já te convido para ver junto com a gente os gols dessa vitória. Então, Jeremias, vitória suada ali no último segundo. E um golaço colombiano, Jeremias. Que gol foi esse, Jeremias? Olha, ele esperava um baita de um jogo, mas não esperava tanta emoção assim, Sheik. E eu quero só chamar a atenção para a última imagem do jogo. Jogadores da seleção brasileira vibrando demais com o gol do Casemiro. E aí eu pergunto, será que eles estão dando de ombros para a seleção brasileira? Não, né? Verdade. E muito se falou sobre isso, né, antes da Copa América, sobre como os jogadores iam lidar com esse torneio. Ontem foi uma amostra de que o pessoal está lidando com muita seriedade e com muita gana, muita vontade de ganhar esses jogos e ganhar o torneio de novo, né, Jeremias? A seleção brasileira precisa disso até para ganhar mais moral, porque tanto se fala, né, que a seleção está distante do torcedor, vitórias como ontem aproximam, né? E tem um outro ponto nesse jogo, que é a discussão sobre o nível da competição e o nível do desafio para o Brasil de ouro na Copa, né? A gente viu uma Colômbia, não tô dizendo se jogou mais ou jogou menos. Na imposição, na estratégia, a Colômbia superou o Brasil em grande parte do jogo. Ou seja, foi bom para a seleção enfrentar um adversário assim. É um desafio que o Brasil não vinha tendo nas eliminatórias e na própria Copa América. Eu gostei do jogo, pelo desafio e pela vitória, claro. Sem dúvida. E o Brasil, é importante o Brasil ter testes grandes, né? Já que a seleção acaba ficando impossibilitada de jogar contra adversários europeus, por causa agora do calendário, que é mais complicado, tem menos datas. Então o Brasil precisa de jogos assim, jogos grandes, para mostrar que dezembro de 2022 o Brasil vem forte para o Hexa. Afinal, poxa, quanto tempo o Brasil não ganha um título mundial, né, Jeremias? Já faz mais de 24 anos. É verdade. Falando agora em mais um pouquinho de Copa América, vamos mostrar a classificação para você ver como o Brasil está dominando o grupo B da Copa América. Jeremias, a distância dessas seleções aí, é para isso aí? O Brasil com 9 e o restante ali 4, 2, 2, 2? Aí está a diferença das primeiras rodadas, né? Da vitória contra a Venezuela, da vitória contra o Peru. Esse jogo contra a Colômbia, ele até dá uma amostragem de que a Colômbia não está tão longe assim, que a Colômbia consegue competir. Aliás, eu vou além, tá? Esse jogo contra a Colômbia faz muita gente dizer que a Copa América estava como favas contadas. Olha, não é bem assim, viu? Quando entrar no mata-mata, quando houver cruzamento com os times do outro grupo, que é muito mais difícil, Argentina, Chile, Uruguai, a gente vai ter jogos duríssimos, viu? E o Brasil vai ter que competir mais. Inclusive, eu estou muito ansioso para esses mata-matas, viu, Jeremias? Porque o Brasil deve enfrentar adversários tão difíceis quanto foi a Colômbia. Falando em Colômbia, vamos conferir os elogios do Tite. A seleção colombiana foi um jogo duríssimo e o Tite falou depois dessa partida. A Colômbia tem sido, ao longo da história, um dos adversários que tem uma qualidade técnica muito grande e um dos mais difíceis que nós temos enfrentado. E eu coloquei... Como é que é? A plasticidade do gol da Colômbia. O golaço da Colômbia mostra a qualidade que tem. Golaço, um voleio que o Bebeto, ele vai olhar e dizer assim, poxa, esse daí é muito parecido... Golaço. Então as duas equipes têm muita qualidade. Ô Jeremias, o André tem uma pergunta de telespectador aí, André? Como é que é? A pergunta é se o volante Gerson do Flamengo não tem uma vaga na seleção, não. O Clayton Pontes pergunta. Eu vou dizer o seguinte, nós vamos responder sobre o Gerson se despediu do Flamengo, né? Tá indo para a França. Nós vamos falar sobre o Gerson, sobre muita seleção brasileira, 1h30 da tarde no Facebook do SBT, né, Sheik? Tem uma live nossa para falar de Copa América da seleção brasileira, 1h30. Verdade. São as melhores lives que eu já participei na minha vida, porque é muito divertido. Fica o convite, hein? Fica o convite, André. Hoje? Você também, fica olhando. Hoje, 1h30 da tarde aqui no Facebook do SBT. Quem não tá na live, mas tá ainda acompanhando a Copa América direto, é o Glauco Paza. Ele foi conhecer um restaurante para, enfim, comer o bendito arroz com pequi. Eu prometi, finalmente vou provar o arroz com pequi. Não me diga. Chegou o momento. Aqui, ó. É bom.
Eu achei muito emocionante. Gosto de tempero. Mas tô com medo de mastigar e de encontrar algum espinho aqui. É ou não, Thiagão? Hã? Vamos aqui, ó. Olha aí. Ó, é bom, é bom. E olha só, tem para vender em conserva, já no vidrinho assim, sem espinho, só a polpa para fazer comida. E tem ainda o pequi na cachaça. Esse eu passo. Aham, sei. Pé na estrada, pessoal. Aqui, ó, toda a tranqueira. Melhor, na estrada não, no avião, né? Errou! Pelo ar. Vamos para Brasília. Deixamos Goiânia hoje. Parece brincadeira, 23 minutos de viagem, só isso. É que Goiânia fica a 200 quilômetros de Brasília, né? Então a viagem é realmente muito rápida. Parecia Porto Alegre e Canoas, pra ter uma ideia. Então, a partir de hoje, a gente se fala daqui, de Brasília. Combinado? Mais do que combinado, né? Glauco Paz agora na capital federal, Brasília. André, arroz com pequi, pareceu bom? Pois é, fiquei curioso. Ele tem que trazer para nós aquele já sem o espinho, né? Exato. Agora eu não entendo, não é peixe, é pequi, porque... Bom, ele tem que explicar direitinho o que é o pequi, né? Ainda tem muitos diários do Glauco nessa Copa América para você. Falando agora de gols de Copa América, gente, vamos botar no ar aí os gols de Equador e Peru. O outro jogo de ontem à noite foi 2-2, o Peru marcou. Aliás, o Equador chegou a fazer 2-0, gols do Tapia, Contra e do Preciado. E aí o Peru empatou com o Lapadula e o Carrilho. Sim, Lapadula é o nome do cara. Esse dia combina, né, com Lapadula, né, André? É. Tá. Antes de me criticar, Jeremias, me supere. Se sua estrela não brilha, não tente apagar a minha, Jeremias Werneck. Que barbaridade. Mas esse moleque é considerado o sucessor do Paulo Guerreiro na seleção peruana. É muito bom jogador. Ele é meio peruano, ele é meio europeu e ele escolheu jogar pela seleção peruana. É verdade, o Lapadula fazendo gol aí em homenagem ao dia de São João, né? Bom, dito esta piada, vamos falar sério, porque hoje tem Diego Aguirre. Grilos, tá bom. Vocês fazem piada muito melhor, né? Com certeza, vocês fazem piada muito melhor. Nossa Senhora, é assim, incrível. Tá bom, mas não Diego Aguirre, vamos falar do Diego Aguirre. O Jeremias ficou vermelho, olha. Ficou vermelho, coitadinho. Jeremias Werneck, Diego Aguirre estreia hoje contra a Chapecoense fora de casa. Jogo difícil, né? 7 da noite na Arena Condá. Aliás, o Inter nunca venceu a Chapecoense nesse estádio, né? A última vez que o Inter venceu a Chapecoense foi lá em 2018, em Santa Catarina, mas não era na Arena Condá. E tem esse reencontro que eu até não me lembrava. O último adversário do Aguirre em 2015 foi a Chapecoense, né? 0-0. O Inter não deve mudar muito a escalação, mas a postura, todo mundo espera que seja diferente para o Colorado tentar uma recuperação aí, né? É verdade, o Internacional precisa se recuperar. E além do Inter, que precisa se recuperar, o Grêmio, né, Jeremias? Está mais do que na hora de o Grêmio vencer. E para isso, tem mudança no gol, né? O cara que a gente vai ver aí daqui a pouquinho, o Paulo Vitor, tá fora, né, Jeremias? Tá fora, inclusive, do banco de reservas. Aí, Sheik, me explica. Uma semana atrás, em Recife, o Thiago Nunes chegou a discutir com o repórter na entrevista coletiva para defender o Paulo Vitor. Passaram-se 7 dias, o Paulo Vitor sai do time e sai do banco. Eu que tô louco? Não tá louco. Mas se faz necessária essa troca, né, Jeremias? Ele tarda, mas acerta, né? Não, acerta. E tem uma outra troca, né? Entra o Diogo Barbosa e sai o Bruno Cortez. O Cortez não fica nem no banco de reservas. Enfim, é um Grêmio que também tem muitas mudanças e que precisa vencer o Santos. Sheik, André, todo mundo que está com a gente. Se o Grêmio não vencer o Santos, preparem-se por uma crise na arena. Mas fala-se de novo no técnico, é verdade isso? Se não vencer o Santos... Reticências. Muito bem. Bom, a partir da 1h30, o que temos? Live no Facebook do SBT RS Oficial, comigo, com Jeremias Werneck. Muitos assuntos, nossa senhora. Hoje tem muita Copa América, porque tem jogos bons hoje à noite e também a gente vai repercutir muito a seleção brasileira. Afinal, Gerson tem espaço ou não? Essas e outras dúvidas, 1h30. Então tá feito. Feito o convite. Valeu. Marcado com... Mas já vai embora. Quer que eu fique? Valeu, gente. Então, sério, agora falando sério. Agora tem que sair. A partir da 1h30
1h30, live no nosso Facebook. Até amanhã, Matheus. Até amanhã, Jeremias. 1h05, ó, a gente se diverte, gente. 1h05. Tchau, Jeremias. Tchau. Bom, atenção, porque o governo do estado divulgou o calendário de vacinação e garante para a população gaúcha, isso o governo do estado. Garante que a população gaúcha acima de 18 anos vai estar imunizada com a primeira dose até o dia 20 de setembro, que é uma marca, não é, Gabi, histórica para todos os gaúchos, né? O 20 de setembro. Só me vem na cabeça. Pelo menos com a primeira dose. É o que garante, né, o governo, mas obviamente que depende de uma série de outras questões que aí não depende do governo do estado, mas do Ministério da Saúde, Gabi. Que são as remessas de vacinas, né, chegando toda semana do Ministério da Saúde. Vamos já com a informação, colocar aqui na tela para que vocês possam acompanhar, porque também saiu hoje o calendário que vai ser seguido da vacinação contra a Covid-19 aqui no Rio Grande do Sul. E eu vou trazer as informações para vocês então. Estamos com a arte aí na tela. Até 30 de junho, vacinadas pessoas entre 59 a 50 anos. Isso já está acontecendo. De 1º a 15 de julho, outra etapa, população entre 49 e 45 anos. De 16 a 31 de julho, vez da faixa etária de 44 a 40 anos. De 1º a 15 de agosto, de 39 a 35 anos, olha, aproximadamente 600 mil pessoas. De 16 a 31 de agosto, jovens adultos entre 28 a 34 anos. E de 1º a 20 de setembro, o último bloco, pessoas entre 27 a 18 anos, maior grupo com quase 970 mil pessoas. Vamos ouvir o que disse o governador Eduardo Leite. Nós consideramos aqui o fluxo que é projetado, né, de entrega das doses, mantendo, na verdade, o ritmo que nós temos de entrega das doses por parte do Ministério da Saúde. Assim como, se houver remessa de doses a mais, né, se o fluxo melhorar, também nós vamos adiantando o calendário. Bom, o governador também anunciou neste pronunciamento hoje de manhã nas redes sociais, André, que vai premiar os municípios gaúchos que mais vacinarem. Chamou inclusive isso de a corrida do bem. E esses prêmios vão variar o seguinte, varia entre 25 a 150 mil reais, conforme o número de habitantes dos municípios. Essa bonificação aos municípios serão pagas entre os dias 20 de julho e depois a outra etapa no dia 20 de agosto. Então serve de incentivo. Serve de incentivo, né, André, para que as pessoas se vacinem. E hoje chegou a Janssen, né? Chegando a Janssen. A Janssen. Tá, que é dose única. Exatamente. Bom, nesse finalzinho, Gabi, rapidamente, o HPS alertando para casos de quedas entre idosos. A gente, durante a semana, pode falar mais sobre isso amanhã, mas hoje é o dia, inclusive, é o dia em que se alerta para a queda de idosos. Um número bastante grande, segundo o HPS. A Secretaria de Saúde acaba de enviar isso aos jornalistas. Gabi, obrigado pela companhia mais uma vez, obrigado a quem nos acompanhou, obrigado pela audiência. 1h30 tem live falando tudo sobre esporte, 19h20, a segunda edição, e amanhã a partir das 11h30. Obrigado pela companhia, até lá. Tchau, Gabi. Tchau, tchau.